Opa, bom dia. Frio. Ai, terça-feira. Dia quanto hoje? Hoje é dia 10 de junho, 9 de junho. Terça-feira, 9 de junho, 9 da manhã. Tem só uma hora que eu tô tentando sair de dentro de casa e não consigo. Ai, depois que o cachorro machucou perna, o cachorro machucou olho, gastar uma fortuna com colírio e tudo. Eu tô com sinusite, meu menino tá com sinusite, as crises do frio. Ainda não defendi meu mestrado, mas tá na hora, tá caindo de podre, já não é de maduro não, tá na hora já. Mas eu tô tentando organizar aqui determinadas coisas e isso tá me dificultando. Tem que romper esse ciclo, cara, tá? Ai, tá muito difícil. Esse episódio é episódio 85, que na verdade é 86. E se não me falha a memória, esse episódio é o primeiro episódio do mês de julho, né? Mês que vem. Os episódios do mês de junho, se eu não me engano, eu já gravei. Serão 4 episódios em julho e agosto é um recesso, né? E aí eu volto em setembro. É importante que agosto seja um recesso porque eu tenho um projeto que tem que entregar até o final de agosto, né? E aí a gente vai... Ai, tá bem agarrado. Então mês de agosto eu não vou nem prometer nada pra vocês. Não vou nem... Vou nem tocar no assunto. Mês de agosto vai ser piração total. Que mais? Eu acho que é isso, né? E aí nós vamos continuando aqui na sequência dos episódios sobre encontros aleatórios. E dentro dessa tônica, né, de que o encontro aleatório, o aleatório dele, a aleatoriedade dele deve-se ao fato dele não ter conexão com a trama central da aventura, né? Pelo menos na filosofia que nós estamos adotando. Então ele é um encontro que, em princípio, não é necessário para que a aventura transcorra maravilhosamente bem, mas ele é um evento que pode acontecer. Ele é uma coisa imprevista, né? Ele acaba acontecendo em virtude de uma interação que você poderia até antever, mas para a qual você não planejou. Uma interação entre os personagens e o mundo de jogo, né? E aí você tem uma questão também que se estabelece na dinâmica da aventura, né? O encontro pode acontecer e não manter nenhum vínculo com o ritmo, o objetivo, a história que está sendo seguida, contada, buscada pelos personagens. E aí nesse caso ele começa, passa e termina como encontro aleatório. Porém, se ele começa como encontro aleatório, mas dentro dele ocorrem eventos e descobertas e situações que alteram o interesse dos personagens e que de alguma forma são absorvidos pela dinâmica do jogo, então esse encontro não é mais um encontro aleatório. Ele começou como sendo, mas aí no caso ele vai sendo incorporado, né, ao jogo devido ao resultado da interação, né? Isso é importante porque a aventura, a experiência de jogo, ela tem muito mais a ver com o jogo jogado do que com o jogo previsto. Existe a preparação da aventura, né? Existe aquilo que se faz para preparar a aventura para que aconteça. Você vai mestrar um evento, por exemplo. Aí você vai anunciar uma mesa. Aí você já diz para as pessoas, ó, sistema tal, coisa tal, cenário tal, nível tal, o nome da aventura é esse aqui, sei lá, a Aliança de Trauban, né? Aí você dá uma sinopse, talvez, da aventura. Essa aventura, tal,
um sujeito assim, sem assado, perdeu a esposa, que era aventureira também, e sabe que ela não está viva, pede para que os personagens recuperem a aliança de casamento, né? Aí os personagens têm que ir num lugar, numa caverna, buscar essa parada, trazer de volta, entregar pro Trauban para receber, sabe Deus lá qual recompensa. A aventura é essa, né? A aventura é essa, não tem mais grandes coisas, não tem grandes tramas, elucubrações e ninguém vai salvar o mundo nem nada, não. É trazer uma lembrança pro sujeito ter da esposa dele, que infelizmente não está mais entre os vivos, né? Então, essa aventura ela é até bem linear, se você for olhar. É uma aventura de introduzir mecânica, uma aventura que você joga simplesmente para ter um pretextozinho de história na qual os jogadores de fato vão estar aprendendo a usar as mecânicas dos seus personagens. É uma historiazinha bem simplória, bem pueril, uma coisa fácil de entender. Ninguém vai ter uma dificuldade de entender. Ninguém vai trazer um par de sapatos no lugar da aliança dizendo: não, mas você não pediu foi o par de sapatos? Não, pediu foi a aliança. Olha o nome da aventura, a aliança de Trauban, né? Então, beleza. Nessa aventura, os personagens podem passar por um ermo, né? Vamos supor que é de novo ali nas trilhas estreitas e vamos supor que os personagens tenham de entrar um pouco no domínio dos orcs, né? Beleza, os personagens entram, fazem o que tem de fazer, buscam pela aliança, pode ser que a encontrem e seguindo as orientações que Trauban contou, a gente entrou numa caverna que tinha que pode ser vista a partir de uma cachoeira. Você está olhando, vendo uma grande cachoeira. Essa caverna fica atrás da queda d'água. Aí você entra lá, só que lá é escorregadio e a minha esposa simplesmente caiu para dentro da escuridão e não lembro mais o que aconteceu com ela, mas eu chamei e ela não respondeu. Então, presumida morta, né? Ok. Aí, os personagens podem ir, talvez encontrem essa cachoeira, talvez encontrem essa caverna, talvez acessem a caverna, talvez consigam descer, talvez cheguem até o lugar onde estava a esposa do Trauban e talvez encontrem a aliança e talvez consigam recuperá-la e talvez consigam retornar e devolvê-la. Então, tanto de talvez, né? É um tanto de provavelmente. Mas são vamos dizer, os passos que são necessários para que essa aventura se conclua, né? São as coisas que têm de acontecer para que a aventura flua. Ok. Agora vamos que no meio do caminho os personagens estejam passando por uma espécie de ruína que está ali semi-abandonada e eles vejam uma espécie de decoração festiva que eles sabem que não é humana, que é uma decoração típica dos kobolds, né? O que eles podem fazer? Tem a ver com a aventura? Não. Tá no caminho do que a gente está fazendo? Não. É um evento que deu de ser de acontecer nesse mesmo dia. O que os personagens podem fazer? Decidir interagir. Eles podem decidir interagir. Se eles decidirem interagir, é um tipo de coisa que está acontecendo ali no cenário, mas que não tem a ver com a aventura. E aí o que eles fazem? Eles saem um pouco do rumo da aventura, tá? O mestre não precisa dizer que participar de uma festa não está conectado com a busca por uma pessoa potencialmente falecida dentro de uma caverna atrás de uma cachoeira, né? Então, é óbvio que uma coisa não tem conexão com a outra. Mas se os personagens quiserem participar da festa, eles podem até participar. Se algum dos personagens, dos jogadores ou dos personagens, estiver alimentando a esperança de que a
a esposa do Trauban não faleceu, ele pode até alimentar essa expectativa e usar isso de argumento. Ó, se a gente ficar aqui, a gente vai demorar, essa pessoa pode estar agonizando. Se a gente for lá rápido, a gente chega expeditamente e a gente pode inclusive salvar a pessoa, não só trazer a aliança, né? A gente pode trazer, reunir o casal e etc e tal, e não sei o que e tal, beleza. E aí os personagens decidem não interagir com a festa, então eles vão embora e seguem o caminho. Mas e se eles decidirem interagir? Se eles decidirem interagir, haverá vários eventos aí nessa festa do poste, tá? Que não tem conexão alguma com a empreitada originalmente contratada. Uma coisa não impede a outra. Os personagens não perderão, né, de vez a possibilidade de buscar a aliança de Trauban, até porque não se combina um prazo nessa aventura nem nada, simplesmente uma entrega, pode levar um dia, uma semana, um mês, mas com certeza é uma outra atribulação. Então essa interação com a festividade é um encontro aleatório. Essa interação com o contexto lá dos kobolds, seja lá o que eles estejam festejando, é um encontro aleatório. Beleza. Os personagens ficam, interagem com os kobolds. Outras pessoas aparecem, elfo, né, Caetir, Orin, halfling, gnomo, goblin, kobold, gnoll, orc, etc e tal. Numa dessas, se bobear, os personagens podem inclusive tentar entremear uma coisa na outra. Por exemplo, os personagens não sabem onde é de fato a caverna, né? Eles sabem que eles têm que encontrar uma cachoeira com a caverna atrás, e que essa caverna é no território dos orcs. Assim sendo, os personagens podem usar essa oportunidade para perguntar pros kobolds ou para os orcs se algum poderia guiá-los até chegar a essa caverna. Provavelmente eles saberão, provavelmente eles entenderão que essa caverna existe, etc e tal, e que tem o risco mesmo, que tem uma queda lá no fundo. E aí os personagens poderão ser guiados até essa caverna. Aí, nessa hora, esse encontro aleatório, essa sequência de encontros aleatórios propiciada pela festa, não é mais um encontro aleatório. Aí ela já é parte da aventura, porque agora ela já está integrada ao objetivo original. Ou então, vamos dizer assim, os personagens decidem deixar em suspenso a busca pela aliança de Trauban, ou abandonar de vez, e decidem que eles vão interagir mais ali com essa festividade. Então, nessa hora, a festividade deixa de ser um encontro aleatório e passa a ser um encontro típico, uma aventura típica, né? A aventura de recuperar a aliança de Trauban, ela passa a ser uma aventura que se iniciou e não se concluiu. Ela é uma famosa ponta solta, né? O mestre, por exemplo, pode dizer que, assim como o Trauban pediu para os aventureiros, os personagens jogadores, para poder trabalhar a questão dele um tanto quanto desesperadamente, assim como ele fez isso com eles, ele também pode ter pedido para tantos e tantos outros PDMs para fazer a mesma coisa. Então, nesse caso, enquanto os personagens estão fazendo uma coisa, alguém pode ir lá e tá fazendo outra, né? Pode ser, o mestre pode querer fazer isso. Não estou dizendo que ele deva, que ele não deva, que ele vai, que ele não vai, que seria bom, que seria ruim, não. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo apenas que em um mundo dinâmico, as oportunidades não aparecem apenas para um grupo de pessoas, né? Pelo menos não as oportunidades mais abertas assim. Umas e outras a gente sabe que sim, mas não nesse caso, né? Dentro de uma conversa na taverna, uma pessoa que está lá chorando as pitangas, perdeu a esposa e queria muito ter pelo menos a aliança para poder se recordar dela. Várias pessoas estão ouvindo, várias pessoas podem dizer que têm um interesse em fazer, né? Então vamos
que os personagens contratem alguém para servir de guia. Pronto, a chegada dos personagens até o lugar é bem facilitada. Provavelmente esse guia conhece bem o caminho, então vai saber desviar das trilhas de bichos, dos perigos naturais, né? Vai saber guiar os personagens naqueles ermos ali, com aquelas criaturas típicas dali, então vai saber fazer com que esses riscos sejam atenuados. Então, pronto, você vai chegar no lugar com mais tranquilidade. A caverna em si tem o desafio da escalada. Tem uma queda lá de o quê? 15, 20, 30 metros? Pois é. Ainda que os personagens cheguem rápido, eles encontrarão a esposa do Trauban morta, né? Essa aventura é tão assim que eu não botei nem o nome na esposa, de tão morta que ela tá, coitada. Tem que fazer esse review depois, né? E aí o que eles podem fazer mesmo é, infelizmente, apenas recuperar a aliança e talvez dar um enterro para ela lá no fundo do buraco, ou içar o corpo para cima e fazer um funeral, alguma coisa ali, mas isso é de acordo com o grupo, né? Isso é de acordo com os personagens, né? Daí eles pagam esse guia, sei lá, eles dão alguma coisa em troca, retornam para a cidade e entregam a aliança, e está concluída a aventura nesse sentido. Uma outra coisa que pode acontecer é que esse guia pode querer caçar uma criatura que vive nas vizinhanças dessa cachoeira. Então talvez esse guia possa ser uma pessoa idônea, vamos dizer assim, está fazendo as coisas às claras e dizer: não, eu posso, mas eu preciso de o seguinte, eu levo vocês até lá, mas vocês têm que me ajudar a caçar um determinado bicho que eu quero caçar por isso, por isso, por isso. E esse bicho é assim, assim, assado, e está em tal situação e tudo. Eu levo vocês até ele, vocês eliminam ele, eu fico com o bicho e ajudo vocês a recuperar esse negócio aí, levando vocês até onde vocês querem ir, beleza? É também uma negociação. Uma outra possibilidade é a pessoa fazer meio que o contrário, né? Tipo, não falar: não, eu sei onde é seguro, levo vocês no caminho. E chegando lá, ele leva os personagens a entrar em conflito com a criatura, para poder eliminá-la. Se um personagem ou outro morrer, ele vai simplesmente fingir de égua, né? E, vamos dizer assim, vai de acordo com a índole da pessoa que os personagens contrataram, ou da maneira, por exemplo, como os personagens se comportaram nessa festividade, né? A maneira como eles trataram os anfitriões, os kobolds, os goblins, os ératas, os orcs, os orin, os caetir, tudo depende. A gente planta e a gente colhe, né? Por exemplo, esse guia, ele pode ser... ele pode ficar admirado, se sentir tocado pela atitude dos personagens de estarem tentando consolar uma pessoa sem receber nenhuma recompensa tão grandiosa assim em troca. Ele pode também ser e sendo assim, ele pode conhecer essa fera que tem essa toca lá e não sei o que, e pode sentir que os personagens estão entrando num grande risco e decide guiá-los para que eles evitem os riscos e cheguem no objetivo mais tranquilamente. Entrem e saiam mais tranquilamente, sendo uma pessoa que conhece os ermos e consegue ali driblar esses perigos. Pode ser também uma pessoa que tenha interesse em eliminar aquele perigo naquela cachoeira, porque pensa em usar aquela cachoeira como sendo um ponto de apoio, né? Um ponto de um esconderijo, um posto avançado, mas para isso tem que eliminar determinada criatura. E aí, observando os personagens, percebe que talvez eles estejam à altura do desafio. Então, nesse caso, ele abre o jogo, fala: ó, eu faço uma troca com vocês me ajudam com isso aqui de caçar esse bicho e eu ajudo vocês a obter essa parada aí, né? Então tem uma vantagem, uma troca dos dois lados. Ou então
esse PDM pode olhar para os personagens e sentir que eles não têm assim tanto o pé tão firme no chão, né? Mas que de uma maneira ou de outra eles vão acabar perambulando e chegando a esse tal lugar. E justamente por não serem pessoas assim com o pé tão firme no chão, eles podem sair tagarelando, né, a respeito desse lugar, o que pode atrair a atenção indesejada. Então a melhor maneira seria de eliminar esse inconveniente, esse estorvo, seria se ele guiasse os personagens até esse lugar, protegesse os personagens de perigos e riscos ao longo da caminhada e quando chegasse lá na caverna, expusesse os personagens a esse perigo dessa criatura, né? Essa criatura pode ser qualquer coisa, pode ser uma mantícora, pode ser um tigre, pode ser uma matilha, uma alcateia, né? De qualquer coisa, qualquer bicho, pode ser um urso, pode ser qualquer coisa, tá? E aí, na esperança de que o bicho desse conta dele, se essa ameaça física desse conta dos personagens, se os personagens sobreviverem, ele mesmo parte para o combate e tenta eliminar os personagens, né? Se o mestre quiser, ele pode inclusive dar um plot twist, colocando, isso seria uma mega coincidência, mas colocando que, na verdade, a esposa do Trauban não caiu no despenhadeiro, né? Ela foi empurrada. Que os dois chegaram nessa caverna, passaram a noite, perceberam na caverna exatamente as vantagens que ela tem como um posto estratégico, oculto, espaçoso, etc e tal. Feito esse cara já conhecia, só que aí esse cara estava lá também, viu, percebeu e aí decidiu eliminar os dois. A primeira coisa que ele fez foi empurrar a mulher distraída lá no momento lá que tinha ido ao banheiro, sei lá, pelo despenhadeiro abaixo, né? E tentou eliminar o Trauban, mas o Trauban saiu de lá meio atordoado assim e ele não teve a chance. E como o Trauban saiu meio abobalhado das ideias por causa do baque de ter perdido a esposa, ele pensou, esse cara aí já era também, não vai voltar aqui nunca mais. Mas aí agora já sou eu elucubrando uma teia muito maior em volta da aventura, né? Aí agora eu já trouxe o encontro desde o começo para dentro da trama. Então agora desse jeito, na verdade, a festa não é um encontro aleatório. Nesse caso, com esse PDM que está tramoiando isso tudo por trás, na verdade, a festa faz parte da aventura. Então tem que ser um encontro potencial para os personagens. Então é aí que eu traço a diferença de uma coisa na outra. Os personagens chegaram a essa festa, vamos dizer assim, numa coincidência, porque é uma festa que acontece nessa época, a festa do poste. É uma festa que acontece nessa época porque acontece mesmo, ou os personagens interagindo nessa festa, depois de ter saído da taverna dos destinos cruzados, serão abordados, né, de maneira dissimulada por aquele que na verdade é o sujeito que tramoiou o trem todo e está criando uma tocaia, uma arapuca, uma cilada para os próprios personagens após ter eliminado a esposa do Trauban. Tem que encontrar um nome para a esposa do Trauban. Nossa, vixe. Edileia? Não, Edileia é o nome de verdade, né? Eu tenho que pensar um nome, não sei, vou ver. E aí, nesse sentido, então esse encontro não é mais um encontro aleatório. Ele já é um encontro planejado, ele já é parte da estrutura da aventura. E esse guia já é uma pessoa mal intencionada, né? Então, a maneira como o encontro acontece, surge, emerge, se coloca e etc. E como ele amadurece da aventura, é isso que define se o encontro é um encontro aleatório ou se ele é um encontro planejado, né? E nossa, o metrô chegou ali agora, será que vai dar tempo? E eu tô na rampa ainda, tomara que dê tempo. E eu queria falar também, porque eu comentei dessa coisa do guia, né?
O Guia para os Ermos é o nome que eu vou falar pro livro que tem a ver com a aventura é Guia Lenense do Viajante, que tem esse reino chamado Lenara, que é o reino dos humanos, e é basicamente uma construção que engloba vários outros povos. Porque os humanos têm uma filosofia o reino é meu, mas eu não conheço nada lá, né? Então esse guia lenense, ele é basicamente uma reunião de histórias de uma aventureira érata, que é a pessoa mesmo, né? Que é a pessoa que mais se aventurou pelo reino como um todo, por razões que eu não vou detalhar aqui agora, porque não é a hora. Eu vou falar no quinta temporada, eu vou falar só do cenário. E aí, esse guia, ele ilustra os vários povos que vivem dentro do reino dos humanos, eles vivem dentro das fronteiras dos humanos, muitas vezes sem realmente estabelecer contato com os humanos, né? Eles vivem dentro dos reinos e extensões de terra dos humanos simplesmente porque sim, mas apesar disso eles não ligam para esse tipo de coisa, né? Eles não têm laços, realmente a vida deles é num outro paradigma, né? Então, muitas vezes, você está no reino dos humanos, feita a região das Trilhas Estreitas, tecnicamente é dentro do reino dos humanos, mas é um lugar dominado pelos kobolds e goblins. E logo ali é o território dos orcs. Então, assim, você vai entrar lá, você precisa de um guia daquele lugar. Então, você está entrando nas Trilhas Estreitas e tentando evitar os perigos naturais, o que você faz? Você contrata um guia. Você contrata um guia da região que conheça os perigos naturais da região. Perigos naturais, gente, é areia movediça, é planta carnívora, é fungo entorpecente, é cobra, serpente, felino, predador. Predador não do filme O Predador, mas predadores naturais, tipo cobra, onça, urso, lobo, animais, né, de topo de cadeia alimentar. De maneira... E também os animais fantásticos e tudo, né? Grifo, reucora, górgonas e etc, né? Mantícoras, nagas e, sei lá, pantera deslocadora e sei lá mais o que. Nem sei se eu posso usar isso. Às vezes isso é até material com copyright e eu tô aqui falando. Nem sei se eu posso falar disso. E então, com esse guia, você tem a condição de evitar esses perigos naturais. Isso é uma questão fundamental para grupos que queiram realizar essas viagens de maneira mais segura em regiões que são afastadas das regiões onde eles conhecem, onde eles já viveram. E isso é importante para a segunda parte desse podcast sobre encontros aleatórios, que eu vou falar exatamente das ameaças naturais, dos encontros naturais, os perigos que lá estão e os personagens fluem para dentro deles e não o contrário. Não são perigos que encontram os personagens, né? São perigos que são encontrados pelos personagens. Então, eu vou pausar aqui agora e daqui a pouco, na segunda parte, eu detalho isso mais, beleza? Obrigado, até daqui a pouco. Isso aí, galera, vamos voltar aqui para a segunda parte da gravação, né? Então, seguinte, se a gente pegar os encontros, a gente já falou bastante aí, 4 ou 5 episódios já de encontros aleatórios com criaturas inteligentes, né? E falamos um pouquinho, mas não falamos, por exemplo, do que pode acontecer quando o grupo de aventureiros encontra outros animais. Ou outros animais não, animais, né? Tipo, animais mesmo, irracionais, né? Ou criaturas de inteligência ali muito baixa, né? Então, por exemplo, tá andando nos ermos, vê uma trilha, que é a trilha de caça de algum predador, não reconhece como sendo a trilha de caça de algum predador, tem a chance de
estar andando para cima desse predador, desse conjunto de predadores, né? Por exemplo, leoas, quando caçam na savana, são 4, 5, 6 de uma vez. Raramente é uma ou duas só, né? Muitas vezes, inclusive, levam filhotes para caçar junto, né? Então, vamos dizer que nas trilhas estreitas exista um pedaço ali, meio que de savana, meio que de campo cerrado, meio que um alagadiço ali, mas de capim mais alto, pronto. Tem um bicho tipo uma onça, um leão, uma sussuarana, o que quer que seja, né? Gato do mato, etc e tal. A pessoa que é da região sabe. A pessoa que é da região sabe. A pessoa que não é da região não sabe. E, né, identificar a trilha, ver a situação e etc e tal. Então você vai entrar num lugar sem saber de fato quais são os perigos, as ameaças que ali estão. Simplesmente porque você não conhece. Então, quando um grupo de caça, por exemplo, eu estou usando estou sendo o mais genérico possível para não ter que esmiuçar isso muito, tá? Quando o grupo de personagens entra no campo de caça de um grupo de predadores, a prioridade dos predadores é levar a janta para casa, não é desafiar os personagens, né? O grupo de predadores conhece seu ambiente, sabe muito bem quem eles são e se eles não tiverem realmente a necessidade de se aproximar dos personagens, eles não vão se aproximar. Se eles sentirem, especialmente por uma questão de superioridade numérica, que eles podem realizar esses ataques, eles não vão fazer. Se há superioridade numérica, sim. Se não há, não. Se eles estão tudo de barriguinha cheia, e estão mais propensos a realizar uma guerra territorial, aí eles vão partir para o conflito. Se eles estão caçando, eles vão simplesmente procurar ignorar os personagens e seguir em frente. E outra, desculpem aqui a franqueza, mas humanoide não surpreende felino em ambiente selvagem. Você pode dar um susto no seu gato aí dentro do seu apartamento, no seu cachorro aí, no seu quintal, na sua varanda. Mas dentro do mato, ali, onde aquele animal aprendeu a viver, respirar e tudo, a dormir de olho aberto, você não vai surpreender ele nunca. Você pode até criar uma armadilha para pegá-lo, mas surpreender uma cobra, uma sucuri, uma constritora, surpreender uma cascavel, uma jararaca, simplesmente não é razoável. Então, encontro aleatório com essas criaturas se dará quando os personagens cruzarem o caminho delas. Se você souber evitar esses bichos, você vai simplesmente evitá-los. Por quê? Porque eles também não querem nada com você. Eles não querem uma coruja que está caçando à noite. Ela não quer saber de pessoas, ela quer saber de ratos, roedores, né? Uma onça, um tigre, um puma, uma lince, mesmo raciocínio. Um leão, mesmo raciocínio. Um urso, ou um animal de grande porte, é mais ou menos o mesmo raciocínio também. Ah, Eclisson, mas acontece. Eu já vi vídeo de pessoas fazendo trilhas que dão de frente com um urso no meio da trilha. Isso acontece porque essas criaturas já estão vivendo num ambiente tão confinado que de vez em quando elas têm de chegar perto dessas trilhas. E mesmo assim, se você tiver uma tocha acesa, você espanta essa criatura. Ela não vai partir para cima de você nessa condição. Ela não está lá te caçando. Ela não está lá te esperando, né? Ela não gosta de te ver. Pode te atacar por uma questão de
preservação do território. Mas, de novo, ela não vai fazer isso se ela tiver de barriga vazia. Ela vai caçar. Ela vai repor as energias para depois vir atrás de você. É claro que se você fustigar o bicho, se você se aproximar demais, aí a história é outra, né? Aí as coisas realmente andam bem diferente. Então, a ideia é que os encontros aleatórios com predadores sigam essa dinâmica. Se você souber identificar o rastro deles, você vai saber que eles estão por perto e vai saber não ser surpreendido e até mesmo evitá-los. Se você não souber, você vai acabar encontrando com eles. Se você encontrar com eles, eles têm uma chance de te surpreender, mas você não tem. A não ser em situações extremamente específicas, tá? Se você encontrou-se com eles, pode ser no covil, que é a pior situação possível, porque aí eles vão te atacar, porque aí eles estão defendendo a prole, a matilha, né? A família, tudo. Então, aí eles vão lutar assim, até ficarem incapacitados ou até venham a morrer. Ou você vai encontrá-los em algum campo de caça, porque leão e outros predadores, eles não fazem patrulha de território, eles não têm isso. Se eles saíram da alcova deles, do covil deles, é porque eles têm um propósito a ser cumprido, eles vão caçar alguma coisa. Se eles sentirem o cheiro de um animal no território deles que lá não deveria estar, então pode ser que eles voltem, chamem reforços, isso acontece, tá? Para poder ir atrás daquele animal. Se eles sentirem que aquela região como um todo não consegue mais nutrir a sua matilha, a sua alcateia e tudo mais, o seu bando, eles, como um todo ou em parte, podem sair e ir buscar um outro campo de caça. Isso também pode acontecer. Nessas todas situações, como vocês podem ver aqui, humanoides não são o que esses felinos estão procurando. Humanoides são um risco. Então, sempre que esses felinos puderem evitar as pessoas, eles vão evitar as pessoas. Eles não têm por que ir atrás. Não faz parte da vida deles. Ah, Edson, então quando que eles vão combater? Eles vão combater quando eles estiverem com muita fome, tiver muito realmente assim, quando se sentirem acuados sem ter um lugar para onde fugir, ou quando eles sentirem que estão numa superioridade numérica que pode garantir a vitória numa luta. E mesmo assim, essa luta não é para eliminar os humanoides, é para fazer com que eles saiam dali e vão embora, né? Então, assim, por mais agressivos que esses animais sejam, tende a haver uma chance muito razoável de simplesmente não haver combate, de simplesmente não acontecer. Por quê? Porque em princípio não deveria acontecer, né? E a partir disso, a gente consegue organizar uma percepção mais realista das coisas. Agora vamos sair, por exemplo, um pouco desses felinos, desses cães de caça, desses bichos, urso, essas criaturas, né, que são realmente os caçadores, e vamos falar de outro, vamos falar dos carniceiros, que são aquelas criaturas que comem uma caça, né, ou os restos de uma caça deixados por predadores, pelos felinos, por exemplo. As hienas são o melhor exemplo. Mas existem matilhas também de cães selvagens que são também carniceiros assim. Existem besouros, existe um tanto de bicho. Essas criaturas geralmente possuem matilhas enormes. E mesmo às vezes com o predador em cima da caça, essas criaturas se aproximam. Então, no ambiente natural, essas criaturas nunca estão longe, de fato, dos verdadeiros predadores.
elas só estão longe o suficiente para garantir que elas não vão atrapalhar os predadores a obter a presa. Porque se eles atrapalharem o predador a obter a presa, eles vão se alimentar de quê? Qual que é a carcaça que eles vão devorar depois? Não tem, né? E essas criaturas comem a carne já fria e às vezes até a carniça. Cobras, por exemplo, se elas não matarem o que elas vão comer, elas não comem. Elas não comem. Então tem que deixar, ela tem que caçar o bicho vivo, né? Uma hiena, por exemplo, não. Se tiver de comer carniça, ela come. Então, se os personagens estão numa região, caçam um determinado animal e aquela região está tendo problemas de caça, pode ser que depois que os personagens contiveram o animal ou estão matando ele, pode ser que alguns leões se aproximem, por exemplo, a onça, leão e tudo, para disputar a caça, porque está vivo ainda. Agora, mesmo que os personagens afugentem esses leões, ou mesmo que eles decidam não se aproximar, pode vir um bando de hiena para cima. E um bando de hienas são tipo 15 hienas. Um bando de cachorros do mato, cachorros selvagens, são 30 cães. Por mais forte que você seja, por mais forte que 5 ou 10 leões sejam, eles dão conta de mexer com 20 hienas, é mais difícil, né? Então já é uma segunda briga, que às vezes não vale a pena. Então esse é um encontro muito mais passível de acontecer do que o encontro com o predador, na verdade. Então uma hiena, um bando de hienas, pode inclusive entrar sorrateiramente no acampamento e comer a comida que os personagens têm lá, porque a hiena come de tudo. Hiena ou outro bicho carniceiro que você conhece. Eu tô usando hiena porque hiena é o mais famoso, vamos chamar assim, né? Então, você tem essas criaturas e aí pronto, um predador veio e caçou e assim, as hienas lutam, né? Não até a morte, porque elas sabem que sempre tem um outro predador em algum outro lugar para poder matar o que elas vão carniçar depois, né? Depois das hienas, ou quase concomitantemente, você tem as aves, como os abutres, por exemplo, que também comem carniça, né? Tem vários tipos de aves que comem carniça de dias, né? Então, geralmente, quando um exército marcha, é como se os urubus sentissem o cheiro da morte. Tem uma revoada de corvos e de urubus no caminho das batalhas. E aí eles vão comendo, devorando os mortos ou os moribundos em um campo de batalha. Então, onde os personagens chegarem, que tiver acontecido uma matança assim de qualquer bicho que seja, vai ter uns urubu rodeando, vai ter alguns gaviões também, vai ter corvo, vai ter esse tipo de pássaro, de ave, que está sempre aí solto, procurando o que comer, né? Isso é importante, porque muitas vezes os sinais ao longe indicam o que está esperando pelos personagens. Se eles estão procurando uma determinada patrulha ou um rebanho que fugiu, deu um estouro de rebanho, né, de gado, por exemplo, aí tem um precipício, né, não necessariamente um precipício, tem um barranco, né, uma pirambeira, por onde esse gado pode ter caído. Se esse gado, uma parte dele ou todo, foi para lá e caiu nessa pirambeira e vai ter morrido, vai ter um bando de urubus sobrevoando ali aquela carniça, né? Esses encontros, eles podem indicar muito mais a dinâmica do cenário do que qualquer outra coisa. Esse tipo de encontro pode entregar as mudanças que as pessoas provocaram no próprio fluxo natural. Por exemplo, no mundo real, a gente sempre escuta dos ataques de tubarões
em Recife, né? Pois é, no Recife, na cidade de Recife, na praia. O tubarão vem na linha de água, cara. O tubarão vem na areia da praia para poder tentar pegar alguém, né? Morder, comer e tudo. Muita gente não sabe, mas há muito tempo atrás, antes das grandes navegações, os urubus, os tubarões não vinham até a linha de costa. Eles não chegavam. O que aconteceu? Por causa do transporte, do tráfico negreiro, durante o período da escravização, em que as pessoas negras eram raptadas na África e trazidas à força para cá, muitas vezes as pessoas adoeciam. Essas pessoas que eram vendidas como mercadoria adoeciam pelo transporte, no porão do navio, por tudo, né? E quando chegava, e muitos não sobreviviam à viagem, o que acontecia? Essas pessoas eram atiradas ao mar quando estavam muito doentes. Diarreia, por exemplo. Não tinha médico para tratar dessas pessoas. Os mais saudáveis, as pessoas mais saudáveis eram trazidas, forçadas a fazer essa navegação no porão do navio, e quando chegavam aqui eram vendidas. Mas chegava aqui, não vinha ninguém sentadinho, bonitinho, né? Vinha agrilhoado, acorrentado, preso ao navio de alguma forma, e isso cobrava o preço na saúde. E muitas vezes, quando chegava perto do litoral do Brasil, especialmente em Recife, que é onde tinha um grande porto para receber esses escravos, escravizados, essas pessoas cativas, essas pessoas eram jogadas ao mar. E então esses navios que transitaram pelo Atlântico aí durante 300 anos ou mais, eles regularmente jogavam pessoas ao mar. Isso fez com que, porque o tubarão ele fareja o sangue a 2 km de distância, né? Uma gota de sangue ele fareja a 2 km de distância. Então, esses tubarões passaram a seguir esses navios. E, como não podia deixar de ser, quanto mais tempo durava a viagem, mais doentes as pessoas ficavam. Então, mais pessoas eram atiradas ao mar. Então, quanto mais próximo da costa brasileira, maior a quantidade de pessoas que eram atiradas aos tubarões. Esses tubarões sempre estavam lá para poder devorar. Esse processo fez com que a rota migratória dos tubarões no Atlântico Sul fosse modificada, de maneira que esses tubarões que estão lá no Recife hoje são, digamos assim, os descendentes daqueles primeiros tubarões de 300, 400, 500 anos atrás, que passaram a seguir os navios negreiros, né, a fim de devorar as pessoas que eles sabiam, entre aspas, sabiam, né, que seriam atiradas ao mar mais cedo ou mais tarde. Então, noves fora esse tipo de coisa, não tem muito que os personagens possam fazer para condicionar o comportamento de predadores, tá certo? E predadores costumeiramente não dependem, não buscam, não esperam a aproximação de pessoas para poder cumprir seu fluxo natural dentro da cadeia alimentar. Então, gente, falei um pouco dos felinos, por exemplo, dos ursos, predadores primários, né? Falei um pouco dos carniceiros. A gente pode lembrar também que ao mesmo tempo, enquanto está tendo as hienas, os urubus especialmente, tem mosca que está pousando, tem formiga, tem besouro, tem várias larvas, tem vários bichos que estão devorando ali aquela carcaça, né? E com o passar do tempo, esse animal vai decompor, vai devorar, e aquilo ali vai virar aquela campina verdejante de outrora. E nessa campina verdejante, o que tem mesmo, os animais de maior quantidade, são os herbívoros, são os animais de rebanho. Esses animais nunca procuram contato com o ser humano. Esses animais geralmente são caçados pelos seres humanos. E esses animais geralmente, até por
formarem grupos de muitos indivíduos, 50, 100 para mais indivíduos, geralmente deixam trilhas muito amplas até demais, de maneira que não é razoável que uma pessoa não perceba. Ela pode perceber e não associar uma coisa à outra. Ela pode perceber a trilha e não associar. Isso aqui é uma trilha de tudo, isso aqui, de gnus. É uma trilha de boi, de vaca, de lhama, de sei lá o quê. Pode até ser, mas ela vai perceber a trilha, porque é um negócio muitas vezes mais largo que uma avenida, né? Um piseiro que fica onde você passa um rebanho de 500 vacas, 500 bois, né? Não tem jeito de você não ver. E esses animais, eles simplesmente não procuram o contato com os humanos. Uma pessoa que se aproxime desse tipo de rebanho e não se comporte de maneira agressiva, muito provavelmente não será percebida como um agressor. Seria possível para uma pessoa se movimentar em meio a um rebanho discretamente, sem provocar um estouro desses bichos. Mas na hora que o primeiro correr, todos os outros correm juntos. É o famoso comportamento de manada. Se está tudo bem, todo mundo está bem. As ovelhas continuam lá, os bodes, as ovelhas, as vaquinhas, continuam os burros, as éguas, os cavalos, continuam lá pastando de boas. Na hora que o primeiro relinchou, na hora que o primeiro escoiciou, saiu em disparada, todo mundo saiu em disparada. Geralmente para a mesma direção em que o primeiro foi, né? O que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem para essas criaturas. O que mais? Que bicho que faltou falar? Isso geralmente é assim. A gente pode fazer essa mesma analogia para criaturas aquáticas, para aves, para répteis, né? Poucas são as criaturas que realmente, à primeira vista, vão atacar pessoas. Isso só vai acontecer de fato quando esses animais tiverem uma redução drástica da sua alimentação, tipo, elas precisam matar aquela pessoa para comer porque não tem mais de onde tirar, ou quando elas sentirem que seu território ou sua toca está ameaçada pelos personagens. Se esses animais sentirem que não tem a necessidade de um combate direto, esses animais vão se esconder, vão permanecer ocultos, vão passar ao largo e vão seguir com a própria vida, tá certo? Porém, sempre existe o risco, né? Então, quando você contrata um guia para passar por determinados locais, você não está comprando a garantia de 100%, mas digamos que você reduz a chance de ser especialmente surpreendido por uma criatura natural. Também serve para gorila, né, macaco, chimpanzé e tudo esse raciocínio. Você reduz a chance de ser surpreendido por um predador que esteja realmente desesperado para obter alimento. Bom, cheguei ao final da minha caminhada, ao final do podcast, episódio 85, que na verdade é 86. Agradeço todo mundo pela audiência. Ótimo dia para vocês, ótimo domingo, ótimo começo de semana. Não esquece de curtir, compartilhar, assinar as notificações aí no sininho, compartilhar a palavra com todo mundo e mandar um comentário, tá certo? Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Eita.